que mais você precisa? Jesus deu a vida por você. Vamos continuar nesse vídeo o tema de Romanos 8, a partir do versículo 34, que no vídeo anterior a gente parou no 33, foi muita coisa que foi dita ali, mas a gente continua falando um pouco dessa justificação que Deus nos deu através do Senhor Jesus, do sacrifício que Ele fez por nós e tudo o que Ele continua fazendo na nossa vida. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode nos acusar se somos justificados pelo sangue de Jesus? Então, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os próximos vídeos que eu estarei postando aqui todas as semanas, amém? Então, Romanos 8, a partir do versículo 34, que diz assim: quem é que condena? Porque no versículo 33 ele disse: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Olha só o que o Senhor Jesus faz, continua fazendo, fez e continua fazendo na nossa vida, meus irmãos. Você pode estar passando por uma situação em que o pecado veio à tona, ou você ainda não se entregou para o Senhor Jesus e tudo do passado, tudo que você tem vivido, né, na sua vida, tá tentando destruir a sua vida, tá tentando fazer com que você não queira mais viver, alguma coisa do tipo, porque fica aquela acusação, fica aquela consciência pesada. Saiba que Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele se sacrificou, ele se entregou na cruz. Ele entregou a própria vida. Você tem noção disso? De alguém entregar a própria vida por você, em favor de justificar você desses pecados aí que você que tá martelando na sua cabeça. Você que ainda não se entregou para Ele. Você acha que não tem saída. Muitas vezes os pensamentos vêm e dizem: não tem mais jeito para você, não tem mais saída, nada pode tirar você dessa situação. Acaba com a tua vida, acaba agora com esse sofrimento, porque depois você vai descansar. Saiba que tudo isso é mentira do diabo. Saiba que tudo isso é a mentira que está querendo levar você, levar a sua alma para o inferno. Mas ouça essa palavra, ouça que Jesus, ele veio, ele foi mandado pelo próprio Deus, o Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que escolheu fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que todos sejam salvos. A vontade do Pai é que todos se voltem para a salvação dele, que é o Senhor Jesus, para que possamos ter, para que todos possam ter vida eterna. Então, olha o que Jesus fez por você e continua fazendo. Pense, reflita, veja que é a palavra de Deus aqui. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quer te abençoar, Ele quer te edificar, Ele quer que você se entregue verdadeiramente para Ele, se ainda não o fez. E se já o fez, glória a Deus, seja edificado ainda mais com essa palavra, para que quando chegar os momentos de dificuldade, quando a gente falhar, porque estamos propícios a isso, falhar, cometer erros, até pecados, mas a gente tem que permanecer em santidade. A gente tem que buscar se livrar daquilo que tenta nos acusar. A gente não permanece em pecado. Aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que querem viver em santidade,
e querem a morada eterna junto ao Pai. A gente passa a vida buscando permanecer em espírito. E isso é essencial, meus irmãos, porque a gente está aqui nesse mundo. A gente está suscetível ao erro, mas com o Espírito Santo, por isso a necessidade do Espírito Santo, a gente pode seguir pelo caminho da retidão, seguir pelo caminho correto, através do entendimento que o Espírito Santo nos traz da palavra de Deus. Então a gente busca meditar, a gente busca se preencher dessa palavra, que é vida, é espírito e vida para a nossa alma, para o nosso ser. Então, reconheça, receba essa palavra de que Ele intercede por nós ao Pai. Ele é o nosso advogado. Lá em 1 João 2, se eu não me engano, é versículo 4, 1 João 2, certo? Se você for lá meditar, você vai ver que Jesus é o advogado daqueles que receberam o Espírito Santo, daqueles que buscam a Deus, daqueles que buscam a justificação no nome de Jesus. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Então nada pode nos acusar. E eu queria ler essa passagem, esse pequeno trecho aqui, que foi do bispo, é um comentário do bispo, desse versículo 33 e 34, que ele diz assim: quem tentará acusação? Paulo fala de um dos maiores privilégios de um escolhido: ter sido absolvido da culpa do pecado. Isso só se tornou possível porque o Salvador assumiu a nossa dívida e a quitou totalmente na cruz. Olha só o que Jesus fez. Ele assumiu todo o pecado de toda a humanidade. Ele fez isso por todos. Lá em 1 João, do capítulo 2, também fala sobre isso. Que ele não se entregou apenas pelos escolhidos, por aqueles que iriam recebê-lo. Não, ele fez isso por todo o mundo. Ele fez isso por todos, mesmo sabendo que muitos não iriam recebê-lo como Salvador de suas almas. Porque a gente sabe que nem todos que estão nesse mundo vão ser salvos. Nem todos que vivem nessa terra vão receber a salvação. Uma grande parte, infelizmente, vai para o inferno, vai para o lago de fogo e enxofre. Agora, por quê? Né? São vários entendimentos que somente a gente buscando na palavra, o Espírito Santo pode nos fazer compreender. Mas são muitas coisas assim que envolvem esse entendimento, certo? Mas o que a gente tem que saber é que Jesus ele fez isso por todos. Ele não faz acepção de pessoas, mesmo ele sabendo, mesmo Deus sabendo que muitos não iriam receber essa salvação, ele fez por todos. E isso mostra a misericórdia de Deus, isso mostra a graça de Deus para com tudo que ele criou, todo ser humano, todas as pessoas, tudo. Isso mostra o quão ele é bom. Ele não fez acepção de pessoas, ele não faz. E continuando aqui, ele diz: como justo juiz, Deus não poderia deixar o pecado sem punição. Olha só, ele é justo. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Mas a salvação tinha que vir dele, porque nós não teríamos condições de salvar nós mesmos. Desde o pecado lá de Adão e Eva, como poderia o ser humano se justificar a si mesmo? Essa salvação só poderia vir do próprio Deus, e ele assim o fez. É tanto que tem uma passagem que, se eu não me engano, é lá de Jó. Jó, ele fala: Deus, ele fere
mas ele ata a ferida, ele cura. Ou seja, ele permite uma coisa, mas ele também dá o escape, ele também dá a condição para a gente ser justificado, se voltar para ele, para a gente buscar fazer a coisa certa, para a gente se converter do mau caminho e ir em direção ao caminho de Deus, em direção ao caminho da eternidade. Então, a gente vê, meus irmãos, que Deus ele é sábio, ele é todo-poderoso, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então a gente pode ter total confiança nele, buscá-lo, permanecer nele, porque assim a gente vai andar no caminho até a eternidade com segurança. Eu creio que o que falta em muitos que ainda não se voltaram para ele totalmente é um entendimento de que é uma necessidade a gente ter Deus na nossa vida. É uma necessidade, não uma opção. Muitos provavelmente pensam que é uma opção eu me voltar para Jesus. Não, é uma necessidade. Porque por mais que muitos não creiam, só existem dois caminhos que a alma vai percorrer, vai seguir quando ela sair desse corpo aqui na hora da morte. Ou é o céu, ou é o reino de Deus, ou é o inferno, o reino das trevas, o reino do diabo. Então, é uma necessidade de se pensar, de se refletir sobre isso, de escolher, de fazer a escolha certa em vida. Hoje, mais do que nunca, isso precisa ser pregado e precisa ser vivido pelas pessoas que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Porque o Espírito Santo está falando o tempo todo. O Espírito Santo está anunciando através dos seus a salvação, enquanto há tempo. Porque o tempo é chegado, o tempo do fim. O tempo do fim é chegado. E é necessário que a gente pare todos os dias, meus irmãos, e reflita. A gente pense nas nossas atitudes, nas nossas palavras, a vida que a gente está vivendo, que a gente está levando, tudo que a gente está fazendo, que a gente reflita todos os dias. Porque a qualquer momento, tudo pode mudar. Estamos na iminência da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja. Estamos na iminência do reino do anticristo se instaurar nessa terra, que já está no processo, que já está acontecendo. Só falta ele aparecer. Então, tudo isso, que isso não seja motivo de medo, mas sim de alegria. Sim, de alegria. Porque sabendo que estamos no tempo do fim, sabemos que o Senhor Jesus está chegando para buscar os seus. E precisamos estar como aquelas 5 virgens prudentes, esperando, aguardando pelo noivo. Então, que possamos nos santificar mais a cada dia, que possamos deixar que o Espírito Santo nos guie, buscar fazer a vontade do Senhor, que muitas vezes é difícil para nós, porque vai contra a nossa vontade, mas que a gente faça um esforço, que a gente permaneça na fé, lembrando que a fé é a nossa maior arma, meus irmãos, para permanecer até a eternidade. Eu vou deixar mais uma vez a playlist sobre a fé, que eu já fiz aqui no canal, na última tela desse vídeo. Se você ainda não viu, você vê depois desse vídeo aqui, amém? Então, continuando o que ele estava dizendo, Deus não poderia deixar o pecado sem punição. Por isso, na sua infinita misericórdia, fez recair sobre o seu próprio Filho as nossas transgressões, para que pudéssemos, pela fé em seu nome,
ter a certeza da justificação ou o perdão das nossas iniquidades. Você vê que a fé é quem nos justifica. É a sua fé que vai salvar a sua vida. A sua fé no nome de Jesus. É o ponto-chave, é o ponto de decisão. Você terá fé no nome de Jesus, porque na verdade é o nome de Jesus, é o que Jesus fez que vai salvar a sua vida. Mas para que você chegue a esse ponto, para que chegue ao ponto de Jesus salvar a sua alma e a minha, precisamos ter a fé no nome dele. Como é que Deus vai poder salvar aquele que não crê nele? Como Deus, vamos pensar um pouco, como é que Deus pode agir na vida daquele que não crê nele? Na vida daquele que acha que ele não existe. Então, essa pessoa ela fica totalmente entregue ao mundo. E o mundo jaz no maligno. Então, o diabo tem total acesso à vida dela. Infelizmente. Porque na vida dela não há a proteção de Deus. Porque ela não crê. Você está vendo a importância da fé naquilo que é Deus, que é de Deus, e não em outras coisas que é do mundo, que são do mundo, e não em outras religiões, em outros deuses, em outras coisas que o mundo criou, que o mundo instituiu, e que muitos seres humanos estão caindo nessas mentiras. Somente Jesus pode salvar. É um fato. Porque ele se sacrificou. Porque ele foi pendurado numa cruz. Ele sofreu. O sangue dele foi derramado por nós até a última gota. E foi ele quem ressuscitou. Não foi ninguém não, foi ele. Ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo ao terceiro dia. Agora está assentado à destra do trono de Deus. Ele está. Ele, somente Jesus. E foi dado a ele todo o poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. E é ele, Jesus Cristo, que intercede por nós junto ao Pai. Por isso ele é o nosso advogado. Você vê que é Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a nossa salvação. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é a luz que ilumina este mundo. As trevas desse mundo não podem contra Jesus. O diabo não pode nos acusar. A nossa consciência não pode acusar, a consciência do passado. Porque Jesus justificou a nossa alma. Por isso ele continua. Portanto, quem ousará acusar aquele que o próprio Deus justificou? Quem? Certamente nem o diabo, nem seus anjos, tampouco a nossa consciência poderá nos acusar. Portanto, com uma condição. Portanto, porquanto vivermos a fé no Filho de Deus, estaremos seguros e a nossa salvação estará garantida. E enquanto nos mantivermos firmes e obedientes na palavra do Altíssimo, teremos sempre o Senhor Jesus como nosso advogado junto ao Pai para nos defender. 1 João 2:1. Então Deus nos deu essa palavra hoje
para abençoar a sua vida, para edificar a sua vida e para que saibamos que somente o nosso Senhor Jesus tem o poder para nos manter em direção à salvação. Pela fé, a fé que brota, a fé que é dom de Deus, não nosso. Você pode perceber que é Deus quem nos dá a fé sobrenatural. E por que Ele dá a fé sobrenatural para uns e Ele ainda não deu para outros, que permanecem em seus pecados, sem se voltar para o Senhor Jesus? Eu ainda vou fazer um vídeo com relação a isso, em nome de Jesus, para edificar ainda mais a sua vida. Para o vídeo não ficar tão grande, a gente para aqui e continua a partir do versículo 35 desse capítulo de Romanos, que tem muito a nos dizer. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.